Queridos irmãos, Jesus lhes ama, a paz do Senhor. Pastor Damasceno aqui, líder da Dejiquiri, município de Esperantinópolis. Nós estamos mais uma vez cooperando com a nossa Secretaria de Educação Cristã, que coordena os devocionais diários da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos começando um novo trimestre, o terceiro de 2024, e o tema desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, com base nos ensinamentos de Ruth e Esther, nos seus 2 livros. O tema da primeira lição, do dia 7 de julho, é 2 importantes mulheres na história de um povo. O textuário diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4,14. Verdade prática diz que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Nosso devocional de terça-feira é com base em Ruth 4, 13 ao 15. E a epígrafe diz: Ruth gera um filho de Boaz, seu remidor. O texto de Ruth 4, 13 ao 15 diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Eu quero saudar, nesse momento, pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da CEADEMA, na pessoa de quem saúdo toda a mesa diretora, todos os membros. Também saudar pastor Rosivaldo Cardoso, na pessoa de quem saúdo todos os professores e professoras do nosso Maranhão, da nossa Escola Bíblica Dominical. Queridos, o texto em apreço, ele mantém o alvo num fato. Noemi casou novamente, depois da viuvez, e casou com Boaz, que a Bíblia chama de remidor. O contexto geral mostra que Ruth era uma moabita, uma nação estranha aos concertos e às promessas de Deus para Israel. Mas havia uma ligação por conta de Ló, que era o pai de Moabe, filho da filha mais velha de Ló, numa relação incestuosa, depois que Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim foram destruídas pela fúria de Deus. A Bíblia revela também que Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion saíram da terra de Israel e foram morar na terra de Moabe. Lá, Malom e Quilion casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Tragédias aconteceram. Elimeleque morreu, os filhos morreram e ficaram 3 mulheres viúvas dentro de casa. Noemi, experiente, triste, amargurada, resolve voltar para sua casa, mas libera as 2 mulheres que possivelmente eram novas ainda, a ponto de casarem novamente. Orfa aceita a proposta, se despede e volta, mas a Bíblia diz que Ruth se apega a Noemi. Nessa condição voltam para Israel, para Belém. Lá, Boaz, que era um remidor, acolhe Ruth depois de um processo e termina casando com ela e gera um filho de nome Obed. Boaz e Ruth geram um filho de nome Obed. Obed é quem, pastor? Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Logo, Ruth e Boaz são bisavós de Davi.
Eu quero falar um pouco sobre esse processo de redenção, né, que Boaz exerce na vida de Ruth como remidor. Esse é um tema proeminente aqui no livro de Ruth. Ruth era estrangeira, uma viúva pobre e sem filhos, conforme todos nós éramos quando estávamos distantes de Deus. Essa condição deixou Ruth numa total pobreza, sem nenhuma fonte de sustento. Ruth aceita a fé de Noemi, volta com ela para sua terra e, embora não pudesse se livrar daquela condição de pobreza, ela foi no final redimida por seu parente Boaz, parente na realidade de Malom, o finado esposo da irmã Ruth. Devido à sua demonstração de fé e à bondade de seu remidor, Ruth casou-se novamente, recebeu uma herança e foi abençoada com filhos. Como Ruth, não podemos salvar a nós mesmos, e eu quero contextualizar aqui, mas podemos confiar no Redentor de Belém, nosso Jesus de Nazaré, aquele que é capaz de nos tirar de um estado decaído e assegurar nossa felicidade como parte de sua família. Fomos enxertados, graças a Deus. Dado esse tema de redenção, é interessante notar que Jesus Cristo, o Redentor de Israel e de toda a humanidade, é descendente direto de Ruth, moabita, de uma nação alheia aos concertos da promessa de Deus. Isso mostra para a gente, queridos, que o nosso Deus não faz acepção nem de pessoas e nem de nações. Todos que se voltarem para Deus terão dele o apoio, o sustento, uma herança e a redenção eterna. Professor, professora, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que você seja usado poderosamente por Deus nas aulas que se sucederão nesse trimestre e que a mão do Senhor repouse sobre a sua vida. Quero orar. Querido Deus, muito obrigado por este momento de reflexão, por esta palavra. Abençoa cada professor, cada professora nesse trimestre. Sei com todos. Te oro, Pai, grato em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.